sejam muito bem-vindos ao PV Profissões 2026, o podcast do projeto de vida do programa Zen. Aqui, acreditamos que construir o futuro passa também por reconhecer talentos, desenvolver habilidades e compreender como nossas experiências podem nos ajudar a encontrar caminhos profissionais com sentido e propósito. Ao longo dos episódios, temos refletido sobre escolhas, mudanças de rota, planejamento e construção de identidade profissional. E hoje vamos falar sobre um tema muito presente na vida de adolescentes e jovens: como transformar talentos em profissão. Muitas vezes, aquilo que fazemos com prazer desde cedo, criar, desenhar, comunicar, organizar ideias, pensar de forma estética ou inovadora, pode parecer apenas um hobby ou uma característica de personalidade. Mas com dedicação, disciplina e desenvolvimento, esses talentos podem se transformar em carreira e impacto na vida de outras pessoas. Eu sou a professora Daniele Roque e para essa conversa de hoje recebemos Janine Vitrine. Antes dela se apresentar, eu vou falar um pouquinho para você sobre algo de sua formação. Se eu não conseguir falar tudo aqui nesse momento, ela vai falar um pouquinho mais durante a nossa conversa. Professora Janine é professora de artes, moda e design, é instrutora de formação profissional, consultora do Senai, Senac, Sebrae e CDL-BH, licenciatura plena em Pedagogia e Artes Visuais, é pós-graduada em História da Cultura e da Arte na UFMG, tem MBA em Gestão de Design de Moda na IB Moda em São Paulo, é especialista em História da Indumentária pelo Senac São Paulo. Seja muito bem-vinda ao PV Profissões 2026. É uma alegria receber você aqui. Aproveite essa oportunidade para falar um pouquinho mais sobre você e dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Oi, gente bonita, gente fashion. Obrigada, Dani, um prazer estar aqui. Que coisa boa é a gente poder, né, com a nossa trajetória de vida, inspirar esses alunos e outras pessoas para se dedicarem à sua carreira criativa. E isso eu fico muito feliz. Eu acho que você já descreveu tudo, Dani, né? É muita coisa aí para falar sobre a minha carreira. Minha trajetória não foi linear, um traço assim, ela foi, né, em ondas, cheia de alegrias, dificuldades e coisas boas que eu aprendi, mas com isso eu fico hoje muito feliz, é um contentamento, né, uma realização. Olha, eu consegui com essa área tão diferente que é a área do arte, moda e design, poder trabalhar com isso em Minas Gerais, porque a verdade é que no nosso Brasil, no São Paulo, né, no estado de São Paulo, principalmente na capital, é mais fácil você trabalhar com esses temas, mas graças a Deus eu consegui vencer aqui na nossa Minas Gerais, nesse tema tão interessante e divertido. E hoje, gente, ela está aqui em Minas Gerais, mas também já teve trajetória internacional. A gente vai conversar sobre isso aqui um pouquinho, tá bem? E nós queremos começar pela base, pela história da professora Janine. Professora, compartilhe com a gente, por favor, e descreve um pouquinho sobre a sua infância e sua adolescência. Quem era a Janine lá no finalzinho da infância e no início da adolescência? Ó, Janine sempre foi uma mocinha calma, tranquila. Eu já gostava demais, né? Dentro de casa a gente sempre teve incentivo pelo meu pai e minha mãe, né? Minha mãe, Dona Regina, diretora de bibliotecas, então eu tinha uma bibliotecária incentivadora da cultura, da arte, da leitura. E meu pai, design industrial, trabalhou 30 anos na Fiat e também 30 anos na UENG como coordenador do Centro de Design. Então, dentro da minha casa, eu sempre tive incentivo para buscar conhecimento e experiências dentro de arte, moda, design, cinema, música, na verdade, todas as artes, né? Todas as culturas. E por causa disso, em casa a gente sempre teve livro, né, para colorir, para ler, para desenhar, atividades. As nossas atividades sempre eram envolvidas em
teatro, música, dança, cinema, que a gente tivesse acesso. Como morávamos em Betim, e isso nós estamos falando lá nos anos 70, né? 70, 80, né? Há 20, Ixi, mas aí 30, você ficou com 40 idade. anos atrás. Então, era uma cidade que não tinha muita coisa, né? Eles migraram, meus pais migraram de São Paulo, primeiro para a Itália e depois para a Fiat, e para morar em Betim, na Fiat Fiasa, que é a fábrica. E tudo isso, como é que eu posso dizer, influenciou, né, toda a nossa trajetória, tanto a minha como da minha irmã. Mas mesmo morando em Betim, todas as vezes que a gente podia ter acesso, né, a estar nesses concertos, nesse teatro, nesse cinema, meus pais sempre incentivaram a gente a produzir isso. Um pouco até mais tímida, hoje eu sou bem mais expansiva, mais calminha, mais quietinha, mas sempre apaixonada com as bonecas, com a moda, com as roupinhas, com os desfiles. Eu lembro que lá em Betim a casa tinha muito verde, muita grama, então eu pegava as folhinhas e as plantinhas para fazer, né, o desfile de moda, o casamento, com as bonequinhas e trocava as peças. Então já era uma coisa, essa coisa do vestir, da vestimenta, da produção de moda na minha vida desde muito pequenininha. E Você depois, fazia roupinhas para as bonecas? sim, inclusive nem de tecido, tinha de tecido também, mas produzia com as folhinhas das plantas. O Olha, buquê da noiva fazia com as plantinhas que tinha lá no quintal. Minha irmã não, minha irmã estava sempre querendo ser o Indiana Jones, o Peter Pan. Ah, vamos brincar com fogueira, vamos fazer bacia de água, né? Ah, aventureira, Dora Aventureira, mas eu não, eu queria brincar calminha com as produções de desfile, com os casamentos, os eventos, cerimônias, né, festinhas, era assim. criativa desde cedo. Mas que eu quero Ai, ai. destacar um elemento aqui importante no início, logo no início da sua fala. Você Sim. disse, minha mãe e meu pai. Olha a importância da família. Ah, A sim. base que você teve desde o início, né? A É. condução. E por você ouvi-los, Eu deixá-los agradeço a fazer Deus parte. e tenho o privilégio de ter pais que Deus me deu de presente, né? Que fazem toda a diferença na minha trajetória, o incentivo, o entendimento. Meus pais sempre me disseram, desculpa, se você estudar e se você dedicar, vai dar tudo certo. Nós nunca tivemos em casa a questão de, você tem que sair de casa para trabalhar para ganhar dinheiro. Não era isso que era ensinado. O que era ensinado é dedique-se, seja uma pessoa correta, estude, planeje, assim vai dar tudo certo. E o reflexo disso, a consequência, é que você vai ser bem-sucedido e bem remunerado, né? Talvez você que está nos assistindo aqui não tenha esse apoio, ou não pôde ter esse Verdade. apoio do papai e da mamãe em casa, mas o meu conselho para você é escutem os mais velhos. Procurem conselhos naquelas pessoas que vocês têm como exemplo, nos bons conselhos, porque com certeza vai ajudar você no seu projeto de vida. Janine, eu sei também que como estudante, você foi uma excelente estudante, você ganhou uma premiação, mas para dinamizar essa conversa, a gente vai fazer tipo um ping-pong, mas não só de palavra. Você pode me responder as perguntas sobre isso aqui apenas com uma frase, vamos combinar? Combinado. Você foi aluna destaque e ganhou um prêmio por isso? Sim. Que concurso foi esse? Prêmio Fiat de Educação de 2003. E qual era o nome da sua escola na época? O nome da escola, Colégio Batista Mineiro, a unidade de Betim. E você ganhou em qual lugar e qual foi o prêmio? Era um prêmio dedicado aos alunos, filhos de funcionários da Fiat, um programa exclusivo, né, que hoje se chama Estelantes, e era por causa dos 4 anos da graduação, que tinha que ser com notas máximas excelentes, e o prêmio era um prêmio em dinheiro, há 20 anos atrás, R$ 6.000. Uau! Agora você pode explicar um pouquinho melhor. O que você fez com o prêmio que você ganhou? Isso foi muito legal, porque exatamente por causa desse incentivo e ensinamento que nós tivemos dentro de casa sobre estude, dedique-se, sempre que você investir em conhecimento e na sua educação,
você vai se dar bem. Eu fui para São Paulo fazer a pós-graduação, o MBA em gestão do design de moda, porque aqui em Minas Gerais a gente não tinha muita coisa, né? Então, mudou minha vida, porque estudar em São Paulo é sensacional. Então, você que tem a oportunidade de estudar, não precisa ser especificamente em São Paulo, mas na sua área, em que tem um lugar, uma cidade que é especializada nesse tema, vá, porque você só vai ter boas recompensas e benefícios. E foi por causa desse prêmio e mudou minha vida, porque lá eu descobri que eu poderia trabalhar com arte e moda design, não sendo a costureira, não dentro da fábrica, mas com a instrução, a formação profissional de alunos do ensino médio. Que interessante, pessoal. Um prêmio sendo destinado a mais instrução, mais conhecimento, né? Que pôde levar a professora Janine onde ela está hoje, com certeza. Só para a gente fechar esse assunto sobre família, quem você era na infância e adolescência, teve alguém na sua família ou na sua convivência que te inspirou em algumas das suas escolhas? Com certeza, meu pai e minha mãe nas minhas escolhas. Meu pai, inclusive, como design industrial, a primeira graduação, porque antes da pedagogia eu comecei uma graduação em design, design de ambientes, na mesma universidade que meu pai. Fez a graduação dele de design de industrial e era o coordenador do centro de design, né? Então, realmente, meu pai e minha mãe sempre fizeram a diferença na minha vida. E na minha trajetória da carreira, na verdade, eu tive professores e personalidades do meio, tanto da arte, da moda, do design, que também são uma inspiração, como o professor João Braga, de História da Arte lá em São Paulo. Mas é uma questão complexa, porque eu tive também professores porque você tem boas inspirações Referências? e pessoas que te afetam negativamente, né? Então, eu Sim. tive também professores que eu detestava e que eu não queria nem ir na aula do Que com professor e certeza participar. foram importantes para direcionar quem você é hoje, de pensar assim, essa escolha eu não vou fazer, dessa Isso, forma eu não vou prosseguir. isso, porque no caminho, gente, a nossa trajetória de vida e nossa trajetória profissional não são só flores, né? Tem as dificuldades e as questões que você precisa lidar e aprender e amadurecer e escolher como é que você vai fazer para resolver essas questões. Isso, que interessante, né? Como sinais do seu futuro aparecem ainda cedo, como curiosidade, como vivência. Muito bem, então Com a gente vai caminhar certeza. um pouquinho mais para a sua adolescência. Eu sei que tem um fato marcante aí que talvez determinou, chancelou, carimbou, não, é a moda. E eu vou te pedir para contar um pouquinho dessa experiência para a gente, o que que você viveu na sua adolescência que te impactou e te influenciou na sua trajetória profissional de hoje. Eu gosto muito de contar essa experiência, Dani, porque, primeiro, eu era bem nova, eu tinha 14 anos só, né? E segundo, que é uma oportunidade que a gente tem de pegar a dor, pegar o trauma, pegar o susto, o problema e transformar em propósito, missão, em, em, em tema de vida, né? O que que acontece? Quando eu tinha 14 anos, na época, isso era 1994, 96, 95, 93, tinha muito baile de debutante. E aí eu fui num desses bailes de debutante, Deixa eu só traduzir ali, aqui, gente, festa de 15 anos, tá bem? festa de 15 anos, exatamente, que tem a mocinha que está fazendo 15 anos, então tem Isso 15 mesmo. damas, e tem toda aquele festa, e tem o baile, a música, e ela troca de vestidos. E o meu trauma foi o seguinte: a minha família veste roupa só para não ficar pelado na rua mesmo. Essa que é a verdade, sabe, gente? Não tem um entendimento, uma preocupação. Se combina, se não combina, se está dentro com o estilo, se não está dentro. Isso aí nunca passou pela cabeça dos meus pais. Da minha irmã, muito menos. Minha irmã, então, tinha 12 anos, 11 anos, estava lá preocupada em comer e brincar na festa. E aí eu falei, mãe, preciso ter uma roupa. E minha mãe falou assim: ah, você vai com esta roupa aqui. E eu, muito obediente que sou, não questionei nada, né, gente? Porque a gente não questionava pai e mãe nessa época. E
ela me tirou da gaveta dela uma roupa que ela usou na Itália em 1975. Ah, então era Uma uma roupa chique. Na Itália, em 1977. misericórdia, a roupa era chique, totalmente inadequada para o evento, né? Porque você tem uma adequação de roupa para o evento, gente. Preste atenção. Ah, mas não tem nada a ver, o que importa é o que eu sou por dentro. Sim, mas o mundo é imagético. Em 3 segundos, a pessoa vai fazer não diria análise, mas ela vai ter um julgamento sobre a sua imagem. E vai tentar contar uma história para a cabeça dela de quem você é. É muito importante, é muito sério. E aí, essa calça de brim, risca de jeans, vermelha com preto, e um pullover cinza, que eu fui para a festa de 15 anos, gente. Quem vai de pullover e de calça para uma festa de 15 anos? Ninguém no planeta Terra. Isso me deixou uma tristeza enorme, uma sensação horrorosa, e eu fiquei debaixo da mesa, encostada assim, com a mesa aqui, a festa inteirinha, as pessoas querendo conversar comigo, as pessoas querendo, vem aqui falar com fulano, e eu sentada na mesa, não, obrigado. Nem comer, eu comi nada na festa, de tão triste, mas eu prometi para mim mesma que a partir daquele dia, nunca mais eu ia me sentir daquela maneira. E foi aí que eu comecei a. Não tinha internet, tá, gente? Não existia. Começava a existir os PCs e os personal computers dentro de casa com aquele CPU gigantesca do IBM bege, fazendo para a gente ter a internet de escada. Então, nesse momento, a minha vida se decidiu sobre esse assunto e nunca mais eu larguei, nunca mais eu largar. E aí foi estudando e aprimorando, pegando as revistas Vogue, Manequim, Atrevida da época, que era o único acesso que a gente tinha, né, à informação de moda, e nunca mais parei. Janine, eu quero destacar 2 pontos aqui da sua fala que eu achei interessantíssimo. Diga. Essa experiência poderia ter virado um trauma, uma É. dor interior que fosse fazer de você algo completamente diferente do que você é hoje. Uma Mas como pessoa você, amargurada, de repente, né? né, e atacando outras pessoas ou dizendo palavras ofensivas para tentar minimizar sua dor, por exemplo. Mas você fez disso algo encantador. Não tem dúvida de que você encanta as pessoas hoje. Aqui a gente pode testemunhar isso Ah, que bom, com, graças a Deus, que com bom, essa Dani. história, como que você transformou isso em alegria, em profissão, em propósito de vida e como é o seu alcance de influenciar outras pessoas, que nós vamos falar sobre isso, vamos dar exemplos daqui a pouquinho, Aham. com essa força, com esse impulso que essa vivência te proporcionou. E no projeto de Vida Bem, é exatamente isso que nós queremos trabalhar com os nossos estudantes, que é essa percepção das nossas vivências, mas também das vivências dos outros, possa nos ajudar a revelar as nossas potencialidades e nos dar direcionamentos muito importantes para o futuro. Outra coisa que você disse importantíssima, eu acredito que para esse universo de jovens e adolescentes, você disse que somos seres imagéticos e que julgamos as pessoas com 3%, em 3 segundos Segundos. de observação de uma imagem. E é algo que eu mesma reflito sobre mim. Mas eu sou uma pessoa de personalidade forte. As pessoas sempre vão entender o que eu quero dizer ou como eu sou, então não precisa importar com a minha vestimenta ou com as cores, que eu sei que você também hoje trabalha com Isso. color, Teste de coloração pessoal. teste de coloração, isso mesmo, pessoal. E o quanto isso é importante, É, e esses nossos jovens, às vezes, não se atentam para isso, né? isso. Eles querem, às vezes, descobrir qual é o seu estilo por si mesmos, ou influenciados por uma personalidade aí famosa, e aí podem acabar cometendo erros. Fala um pouquinho sobre isso, Dani, por favor, porque eu acho que é uma dica É valiosa. super, super importante, super importante. Eu falo, Dani, que a questão da imagem pessoal e do marketing pessoal, ele tinha que ser uma das nossas disciplinas no ensino médio. Porque a Uhum. gente sai, né, do terceiro ano, precisamos escolher a nossa vida, a nossa profissão, e a gente muitas vezes fica apavorado, porque não sabe do que se trata, você não sabe nem do que você gosta, aliás, né, nem se prefere lasanha ou arroz com feijão,
que eu já tive 17 anos e você também. E a Sim. gente, é a mesma coisa, a gente era é, querendo descobrir, saber tudo da vida também, como vocês estão querendo saber. É difícil, mas é importante você se dedicar ao autoconhecimento, a entender que as pessoas, independente do que você falar, o que você é, ou do seu conhecimento, ou da sua experiência, elas vão olhar para você e pensar alguma coisa de você no segundo que ela te conhecer e te ver. Depois que você abrir a boca, tiver convivência, né, com essas pessoas, pode ser que elas façam um outro conceito de você. Mas a primeira imagem, a primeira impressão, ela tem um impacto, positivo ou negativo. Então, quando você vai fazer, se dedicar para uma profissão, para uma entrevista de emprego, você tem que saber se posicionar na sua imagem, não só no conhecimento, na sua experiência, na sua dedicação, na sua postura. Então, eu acho que uma disciplina muito boa é marketing pessoal e postura profissional. É o que a gente precisa hoje. Dentro das empresas que eu trabalho, tanto nas escolas, nas instituições, como nas empresas, nas lojas, né, nos fornecedores de moda, no varejo de moda, e todos eles estão falando isso comigo. Às vezes a pessoa não sabe chegar nem na entrevista de emprego para poder ter um impacto positivo e falar, nossa, vou contratar essa pessoa, né? Então a Verdade. gente precisa investir, saber quem a gente é, isso é uma construção, não é em 5 minutos, mas a gente precisa saber quem a gente é, e a gente precisa trabalhar a nossa imagem a favor, gente, é instrumento. Porque geralmente quando a gente tem 15, 16 anos, não interessa, eu sou contra o sistema, eu odeio todo mundo, então você tem que me engolir. Isso não vai te levar a nada. Então, seja quem você é, tenha a sua essência, mas entenda que dentro dos ambientes nós vivemos numa sociedade imagética. Você ter uma informação adequada sobre você e o que você apresenta é muito importante. Provavelmente, na festa de 15 anos, o meu trauma, ninguém nem percebeu isso, Dani. É verdade. Outras pessoas não percebem. Eu sofri muito, mas pode ser que outras pessoas não tenham percebido. Com certeza teve gente que ficou sem graça e não ia me falar. Mas por que que aquela menina está vestida daquele jeito de calça, gente, num baile debutante? É... Mas, principalmente porque eu fiquei debaixo da mesa, então Você se escondeu, né? Você nem se era eu permitiu me ser vista. esconder. Eu não aproveitei a festa e fiquei escondida. Então, é de fundamental importância. Instagram, podcast, que mais? YouTube, todo mundo está preocupado com isso. Seja para informar de forma adequada ou até mesmo para contestar e ser desagradável. Isso tem uma Exatamente. força muito grande nas nossas vidas, na vida do ser humano, independente de onde você estiver. Dica preciosa. Pessoal que está nos assistindo, vocês estão prestes a entrar no mercado de trabalho, cuidem Isso da aí. imagem de vocês e corram Isso. atrás desse conhecimento, tá bem? Professora Janine pode dar essa consultoria para vocês. Posso, inclusive você pode me chamar lá no meu Instagram, no @Janine Vitrine, por favor, para dicas e para consultorias. Pode me chamar. Isso mesmo. Agora a gente vai passar um pouquinho na nossa conversa para a sua trajetória profissional na área de moda e vitrinismo. Em algum momento, quando você começou a fazer essa escolha, teve alguém que falou assim: ai, Janine, isso não vai dar em nada, você nem vai ganhar dinheiro com isso. Alguém tentou te desestimular e te tirar desse caminho? Olha, quando eu comecei, na verdade, eu fui fazer a pós-graduação depois que eu recebi o prêmio, em Uhum. 2003, 2004. A minha mente, né, se abriu de tantas possibilidades que eu podia fazer. Lá em São Paulo, como estudante, eu já trabalhava com produção de desfile, né? Tinha um circuito, existe até hoje, o circuito dos shoppings, e eu fazia o circuito dos shoppings ABC como produtora do desfile no camarim. Já passei muito perrengue em camarim com desfile de lingerie, de moda, de sapato, de Porque roupa. nós que assistimos o desfile achamos aquilo maravilhoso, né? Um É, luxo. já teve Mas o que backstage, está por trás desse backstage que é, aí? é uma confusão, uma correria, nossa, é um caos. E é muita produção, tipo 2 semanas, um mês, dependendo do desfile, para 30 segundos na passarela, né?
Então, eu já trabalhei como camareira, que para quem não sabe, camareira é aquela pessoa que põe a roupa no manequim para ele entrar. Então, dependendo da produção do desfile, você tem uma camareira, né, do tamanho, da força, da grandeza da marca, você tem uma camareira para cada modelo. E nesse dia eu estava passando muito mal, eu falei, você vai lá, sua roupa está aqui, eu vou estar vomitando ali. Então, já teve momentos, voltar 1 hora da manhã, sem Uber, gente, isso era 2000. Tem muita gente aí que não tinha nem nascido. Então, Tem era ano muita gente aqui que não 2000, sabe nem andar não de tinha, ônibus. não tinha Uber, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Você chegava 1 hora da manhã, porque meia-noite você pegou a conexão, te deixaram. Eu estava lá em São Caetano, São Bernardo, porque né, lá no ABC Paulista são várias cidades com São. São Caetano, São Bernardo, Santo, todos. E aí eu cheguei do metrô, porque peguei uma carona lá com alguém, que acabou 11 horas da noite o desfile, e pegou o ônibus e peguei o metrô, e aí cheguei ali na Vila Madalena e fui a pé para casa pedindo a Deus, misericórdia, me protege, e meio que correndo assim na rua, eu e mais ninguém, porque você tem que fazer o que precisa. Gente, não faz isso, mas hoje tem recurso, mas não é só coisa bonitinha, não. É bem difícil, bem complicado. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu já comecei a trabalhar com visual merchandising, mas contratada por uma empresa paulista. E alguém, sim, tirando meu pai e minha mãe, claro, minha irmã, a gente sempre se apoiou em tudo, né? Mas sempre atenta que ia ser difícil, que não ia ser fácil. E as pessoas me perguntavam: você trabalha com moda, você vai ser estilista, né? Vai ser costureira. E essas são duas coisas que eu nunca fiz e que não vou fazer porque não é a minha área. Então, esse tipo de situação é que me desmotivava. Tá, eu não vou fazer isso. Não existe só isso. A falta do conhecimento que as pessoas hoje têm acesso a tudo que existe na arte, na moda do design, né? Hoje a gente pode clicar aqui e a gente vê um desfile que está lá na África do Sul. Mas antigamente, já estamos falando assim, Dani, socorro, Deus. Antigamente. Há Mas 20 isso anos faz de atrás, nós sermos quem somos hoje. há 20 anos atrás, você não tinha esse acesso, né? É Então, o que me verdade. incomodava e o que me afetava era esse tipo de falta de entendimento, assim. Mas também as pessoas não sabiam que existia. A única coisa que eles conheciam é que existia, por exemplo, o estilista Clodovil e existia a marca Pacalolo, né, Vidbula, que Eu são lembro marcas dos dessa. anos 90 que não existem mais, e que isso é que era moda. Só que a moda, ela é enorme. A arte, a moda e o design são muito maiores. Então, eu trabalhei mais com o design no vitrinismo, com a moda no varejo de moda e agora com a imagem e com a consultoria de imagem. E a arte é mais a minha apreciação, o meu estudo, minha pesquisa, meu fundamento. Janine, com a sua história, a gente percebe que houve muita disciplina, muita persistência. Eu fico imaginando esse corre-corre de bastidores, de desfile, e nunca deu vontade de desistir, não? Ah, sim, vontade sim, mas a questão aí, eu faço o quê? Porque o meu assunto de vida é esse, eu gosto disso, isso me encanta, isso me absorve, isso me emociona. Eu quero estudar sobre isso, eu quero trabalhar com isso. E aí, como é que faz? Desiste, vai ser dentista? Nada contra dentista, amo meus dentistas, não tem nada a ver, mas eu não tinha a opção de desistir, porque se eu desistisse, eu não ia conseguir construir nada, principalmente aqui em Belo Horizonte, que era, tá, gente? Não é a realidade hoje, mas era um mercado mais fechado. Mas Deus conduziu de forma maravilhosa e lógico que é, gente, se dedicando, dedicando, trabalhando, fazendo, mesmo que você não vai ganhar aquele salário, não tem aquela coisa, eu vou sair daqui 5 minutos da faculdade e serei milionário. Não existe isso, gente. Precisa se dedicar, vai fazer o estágio, vai procurar, vai ver quem são essas pessoas que te incentivam, não, te inspiram. Você fala, gente, mas isso existe? Como é que eu faço? Precisa aprender, precisa ter humildade, paciência. Porque quando a gente tem 17, 18 anos, a gente quer para amanhã de manhã.
sei lá, passou o tempo, eu continuo querendo tudo para amanhã, mas vai fazer para aprender, vai fazer para se dedicar, vai fazer para honrar a amizade, vai fazer, porque o que que acontece? Eu, por exemplo, estou fazendo um contrato agora lindo de vitrinismo numa loja de armarinho, que quem me indicou é uma pessoa que me viu numa palestra o ano passado, 2025, por uma indicação de uma aluna que eu dei aula no Plug Minas, que era uma unidade de design do Senac, em 2017. Quase 10 anos depois que eu dei aula para a menina, ela me indicou para um treinamento, porque ela agora é gerente de visual merchandising na marca dela. E ela, não sei se pode falar as marcas, né, Dani? Mas a loja é uma marca aqui em Belo Horizonte, Saque Modas, que é concorrente com a nossa Y, né? E ali no Barro Preto tem Minas Gerais inteiro. E ela falou, Tia Janine, tem que ser você para dar essa palestra de visual merchandising. Gente, eu dei aula para ela em 2017, tem praticamente uma década. E ela se lembrou com carinho. Então, se dedique, porque você não sabe, dê o melhor, porque você não sabe o que você está plantando. Então, planta coisa boa para você poder depois colher. Isso é bíblico também, né? Isso é lindo e a gente percebe isso na sua trajetória, na sua fala. Parabéns pela sua persistência, por ter continuado, por ter Obrigada, querida. insistido. E eu acredito que você conseguiu essa força porque você descobriu o seu propósito de vida. A gente já falou sobre isso, mas eu preciso ressaltar isso aqui, porque quando a gente entende o nosso propósito, a gente cai e levanta de novo e continua mais uma vez. E nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar você, auxiliar, para ser essa ponte, para que você descubra qual é o seu propósito, observando as suas habilidades, aquilo que você consegue fazer hoje. De repente, é bom em conversar. Por exemplo, eu tenho dois filhos e lá nas coordenações da escola eles dizem assim para mim: Fulano e Fulana são bem articulados. Eu acho isso tão lindo, porque o coordenador fala para mim que meus filhos falam e falam muito, Sim, mas eles usam isso de uma maneira tão leve e para um lado positivo. Talvez a sua habilidade seja de falar, de é, conversar muito bem. Então, isso é, pode te despertar o seu propósito de vida, sua carreira sim, profissional. sim, com Você certeza. compartilhou aqui com a gente sobre a tia Janine, quero falar um pouquinho sobre a professora Janine. Professora Janine tem uma trajetória na educação muito singular e exponencial. Fala para a gente hoje, por favor, um pouquinho de como foi esse processo e como tem sido, de que você dá aula e qual empresa você tem dado aula, nesses últimos tempos. Ai, eu amo demais. Aí acho que eu vou chorar, Dani. Eu sou muito Não, não emocionada, chora né? não. Então, Chora não, que a gente vai falar de prêmio já já. é o seguinte, quando eu voltei lá da pós-graduação em São Paulo, tanto, que é o que eu estou falando, toda hora eu volto nesse assunto, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu descobri que, além de trabalhar com design, eu queria trabalhar sendo instrutora, sendo professora e ajudando as pessoas a entender sobre arte, moda e design, né? E aí eu comecei, quando eu fiz a pós-graduação na Federal em História da Cultura e da Arte, eu também comecei já que eu ia ter a habilitação, porque você precisa de ter essas habilitações específicas para dar aula, eu comecei a dar aula em Divinópolis, na faculdade, que hoje é a UNA, em Divinópolis. Uhum. Então, eu passei uma década de 2008 a 2018 dando aula em Divinópolis. E dava aula nas disciplinas que eu também trabalhava secularmente. Então, eu trabalhava com vitrinismo, dava aula de vitrinismo dentro da faculdade e dentro do design. Como É, estudante, deve ter sido uma experiência riquíssima, porque você conseguia, unir a sua prática exatamente, e é isso que hoje com a nas leitura. escolas do Sistema S é o meu diferencial, porque geralmente o profissional vai para o mercado da aula no Sistema S, o meu é o contrário, eu sou o professor que estou no mercado e também leciono. Isso é Sim, porque tem a sim. parte didática e a parte da experiência prática, né? Uhum. Realmente é o meu diferencial como professora e profissional de arte, moda e design.
E aí, depois que eu comecei a dar aula na graduação, novamente, a gente vai plantando. Eu dei aula, acho que 2008 para a Nájila, a competidora da WorldSkills, e quando chegou 2012, ela me indicou para o Sistema S. Então, eu dei aula, trabalhava com vitrinismo durante o dia. Gente, é trabalhar muito, viu? Ter professor no Brasil tem que trabalhar bastante. Então, eu trabalhava o dia inteiro fazendo as vitrines em Belo Horizonte para as marcas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e de noite eu ia para Divinópolis, dava aula, voltava. Mas não era todo dia, não. Costumava ser terça e quinta, às vezes no sábado letivo. E voltava para Belo Horizonte. E aí, no meio disso, tá vendo? Tem que arrumar tempo para tudo isso aí. No meio disso, a Nájila entrou para a competição da WorldSkills no Senai. E foi quando eu entrei no Sistema S. Porque Conta ela pra me gente chamou. primeiro o que que é World Skill. Vou contar. WorldSkills é a Olimpíada do Conhecimento Mundial das Escolas Técnicas. Então, Senac, Senai, Sebrae, Sesc, todas essas escolas que têm instrução, formação profissional, elas podem concorrer com os seus competidores, e aí eles preparam o aluno, geralmente é 1 ano para 2 anos, para esta modalidade. No meu caso, era a modalidade de vitrinismo, mas existem milhões de categorias, de jardinagem à robótica, química, panificação, gastronomia, confeitaria. Então, o mundo inteiro compete com esses alunos e vão passando pelas etapas. Então, os meus alunos foram ganhadores da seleção municipal, estadual e nacional e depois mundial. Então, a Nájila, porque eu dei aula de vitrines, ela falou, tem que chamar a Tia Janine para eu me preparar para a WorldSkills. E aí ganhamos terceiro lugar com a Nájila na Alemanha, 2003. O Maurício, E vocês continuei. foram juntas, né? Eu tenho imagens de você com Nájila. Não, eu não cheguei aí para a Alemanha, não. Eu só Não? treinei ela aqui. Não Então deixaram ir, não. essa Não imagem que a tinha, gente vai mostrar é aqui. não tinha verba. Esse ano, essa imagem que a gente vai mostrar, na hora que você quiser colocar, você pode me falar. A Nájila estava na competição no ano que é a Olimpíada 2002, essa imagem é 2002, do treinamento dela aqui. E ela foi a garota propaganda do Mundial. Então, é por isso que tem o outdoor com ela. Eu vi Joia. A a gente vai foto estar mostrando dela. a imagem. É sensacional. Eu via ela no metrô. Andava aqui na estação de metrô, tinha o outdoor dela. Eu falava, você tá muito chique, aí mandava foto para ela. Mas isso em 2002, há 20 anos atrás, né, gente? Nós estamos em 26, 23 anos atrás. E tem um outro E competidor, que a o gente outro, também está competi mostrando imagens dele. o outro competidor é o Maurício, gente. Maurício Duarte, que hoje vai abrir o ateliê dele na Casa Matarazzo, né, no Complexo Matarazzo, e em São Paulo, de Manaus, Marajoara. Meu aluno que veio porque ele fez uma seleção em Manaus e ele treinou a competição aqui em Belo Horizonte. E aí foi 2014, 2000, oh, gente, falei 2003, não é, é 13, né? 12, 13 e 13, 14. 14 e 15. E Ok. aí ele foi quarto lugar na Finlândia. E os dois, eu pude, de forma bem positiva, influenciar essa questão da escolha deles, de como é que eles iam conduzir a carreira deles a partir daí. E foi muito legal, porque os dois hoje são um brilho da minha vida, assim como o Diogo Ah, Arruda também, que é o diretor do Visual Merchandising da Renner lá em Porto Alegre. Então, assim, a imagino. gente coleciona Parabéns. essas. Parabéns para você e Obrigada, para Dani. você. Coleciona essas figurinhas que são os meus tesouros na terra, são os meus alunos aqui. E como vocês ganharam, com certeza o material entregue foi de excelência. E o que que essa experiência você pode compartilhar conosco? Te ensinou ou ensinou para os seus estudantes naquela época sobre excelência e preparação? Como que foi esse processo? O que que ensinou para Gente, é vocês? Olimpíada, então eles são atletas, nós chamamos de atletas do conhecimento. Então tinha vezes que não era só 8 horas de treinamento, às vezes 12, viagens, preparações infinitas. Eu tinha a obrigação de desenvolver proposta de 20 vitrines diferentes por semana. Pensa aí. Tira a Uau! criatividade da onde, né? Então, o principal que eu posso dizer para vocês é
alimente-se de coisas boas, porque se alimentar do que presta, não estou falando de comida, estou falando de arte, moda e design, gastronomia. Leia, estude, assista, vá no show, vá no... Ai, como é que faz para ter criatividade? Ficar vendo dancinha no TikTok não ajuda na criatividade. Ficar perdendo tempo olhando videogame não ajuda a alimentar a sua criatividade, nem buscar uma carreira de sucesso. Mas se dedicar, estudar, planejar, ouvir quem já está, buscar. Hoje, gente, só não se alimenta do que é bom quem não quer. Porque hoje você vê de todos, não tenha preconceito. Eu ouço coisas da música, da arte, da moda, design, gastronomia, evento, festival, de todas as categorias. Tenha e peça discernimento e sabedoria do Senhor para você conseguir filtrar, porque hoje a questão não é como que eu faço para ver tal coisa, não é o conhecimento, não é a informação, mas é o que você faz com essa informação. Qual é esse lugar que você está buscando essa informação? Então, se alimente de informação boa, coisa que presta, bacana, que vai valer a pena, que vai edificar a sua vida como um todo. Não vai ficar perdendo tempo à toa com bobagem, com celebridades e coisas inúteis, porque não vale a pena Isso é no o que a decorrer da sua gente vida. tem chamado, talvez vocês estão lendo no livro, não saibam de que se trata, mas é o pensamento crítico. Nós temos muita informação hoje chegando até nós, de graça, de vários lugares do mundo, de várias línguas diferentes, mas a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico. O que que vai É. ser bom para mim? O que que não vai ser bom? Aquilo que eu vou investir meu tempo. Janine trouxe para gente, peça discernimento ao Senhor, outra coisa que é muito, que é valoroso para nós. Consulte a Necessário, voz e ele vai te pessoinha, falar. necessário. É. E você precisa pedir discernimento exatamente para buscar essa informação que presta. Porque porcaria tem um monte, gente. É fácil, de fácil acesso. Então, vamos buscar o que é edificante, vamos buscar o que é bom, porque você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar. Qual que é o seu diferencial, tia Janine, professora? Qual a sua carreira? O meu diferencial é a criatividade e também o meu repertório. Porque desde muito pequena eu busquei procurar a informação boa e bacana para minha vida. Tia Janine, tô ficando íntima, mais do que já somos, né? Já somos, né, amiga? É, você faria alguma coisa diferente? Teria escolhido algo diferente na sua trajetória? Talvez assim, que é bem importante, gente, que a gente fica falando só de trajetória, profissão, mas nossas questões emocionais, para você ser menos ansioso, menos desesperado, menos atrapalhado, vá buscar autoconhecimento, terapia, psicólogo, a sua coordenadora, o seu pai, sua mãe, para você entender as suas emoções, quem você é, o seu gosto, ter discernimento, porque essa ansiedade da gente já conquistar no outro dia as coisas, ela atrapalha a gente. Que às vezes você cai numa cilada, toma cuidado, pede a Deus mesmo discernimento para te livrar, porque às vezes você cai numas enrascadas de trabalhar numa coisa e fazer uma coisa que não é legal, que não vai te dar nenhum retorno positivo, entendeu? A pessoa vai te passar a perna, você vai fazer aquele contrato achando que a pessoa. Eu já fui fazer palestra em Governador Valadares, gente, como é o nome da cidade? Que a mulher simplesmente não me pagou até hoje. Já tem uns 15 anos. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? A vida, o mundo é injusto. Então, presta atenção, primeiro em você mesmo, nas suas emoções e quem você é, para também isso te auxiliar na sua carreira, na sua postura profissional. Que conversa boa, que momento precioso. Eu que Nós agradeço. estamos chegando ao final, infelizmente. Eu ia te pedir um conselho, mas Hum. você já deu tantos conselhos para gente, tantas dicas boas, que eu vou te pedir uma coisa especial para quem está aqui nos assistindo e realmente quer seguir a trajetória
da moda no Brasil. O que você indicaria para começar? Primeiro, escola técnica. Vá, procure os sites, os cursos das escolas técnicas. Nós temos aqui em Minas Gerais. Inclusive, você me perguntou, né, Dani, desculpa, o que que eu estou lecionando. No momento, eu não estou com um curso fixo, porque hoje, principalmente dentro do mercado, eles estão contratando, principalmente instrução profissional, não é mais esse formato preso ao CLT. Então, tem o evento, eles vão lá e te chamam. Tem o outro curso, eles vão lá e te chamam, e você faz com o seu CNPJ. Certo. Mas as escolas técnicas de Minas Gerais, Senac, Senai e Sebrae, têm os melhores cursos para você fazer. E a graduação, você tem algumas graduações, mas principalmente procure, assim que você puder, fazer algum estágio, mesmo que não tenha remuneração, alguma coisa, para você ver se aquilo tem a ver com você mesmo. Tá bom? Joia, muito bem. Então, hoje nós já temos essa oferta aqui em Minas Gerais. Não precisamos sair do estado, como foi no Não, seu não caso. precisa, nem de Belo Horizonte. Tem muita coisa boa que dá para estudar, para você fazer e também fazer um estágio, trabalhar e se oferecer. Eu trabalhei muito desfile em São Paulo, voluntário também. Que Então, joia. temos o Minas Trend, né? Que é também uma coisa dentro da moda que é bem forte aqui em Belo Horizonte. Que bom, Janine. Muito obrigada por essa Obrigada a conversa. você, Dani. Para mim, é um privilégio, é uma bênção a nossa amizade, você na minha vida, e também essa possibilidade de estar aqui dando meu depoimento para esses seres humaninhos que são o meu tesouro aqui na Terra. A coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é ser professora. Muito obrigada. Parabéns pelo seu talento mais uma vez. Para você que está nos assistindo aqui, talvez os seus talentos já estejam aparecendo nas pequenas coisas que você ama fazer hoje. Preste atenção. Observe seus interesses, desenvolva suas habilidades. Não tenha medo de construir caminhos com significado. Muito obrigada. Até o próximo episódio de PV Profissões 2026. Tchau, tchau. Obrigada.